No vídeo de hoje eu vou te dar uma resposta bíblica às notícias recentes que surgiram sobre alguns dos homens mais poderosos do mundo construindo bunkers subterrâneos. É totalmente compreensível, a preocupação de muitas pessoas está centrada no que isso poderia significar. Eles sabem de algo que nós não sabemos? Eles estão se preparando para sobreviver a algum tipo de grande evento que está próximo? Mas antes de entrarmos nisso, vamos dar uma olhada no que as notícias têm dito. A revista Exame publicou esta manchete: Preparado para o fim do mundo? Mark Zuckerberg constrói bunker avaliado em 1,3 bilhões de reais. O artigo diz que Mark Zuckerberg está construindo um complexo de 1,3 bilhões de reais no Havaí, completo com um bunker subterrâneo e suas próprias fontes de comida e energia em um projeto secreto, com direito a uma porta resistente a explosões. O The Guardian também publicou o seguinte: por que Mark Zuckerberg está construindo um bunker privado para o apocalipse no Havaí? Algumas linhas interessantes deste artigo são as seguintes: os ricos não podem comprar a saída da morte, mas certamente podem adiá-la por um tempo. Não é a morte que iguala a todos, mas o medo dela, algo que nem muito dinheiro pode evitar. Então, o que devemos e podemos fazer com isso como cristãos? Porque algumas pessoas vão ler essas notícias e ficarão aterrorizadas. Precisamos recordar as advertências que a Bíblia nos traz. Não há nada de novo debaixo do sol que Deus não saiba. E como tal, Deus sempre protege seus filhos. Em segundo lugar, os crentes não devem temer porque a Bíblia nos diz tudo o que acontecerá no futuro. Está escrito que nos últimos dias enfrentaremos tempos difíceis. A Bíblia alerta sobre a ocorrência de terremotos, fomes, conflitos e até mesmo rumores de guerras. Mas apesar de tudo isso, temos que lembrar das palavras de Jesus, porque ele disse: "Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos." Agora, quando você ouve notícias de bunkers subterrâneos sendo construídos, quando ouve falar do dia do juízo final se aproximando e as pessoas fazendo todo tipo de coisa, quero lembrá-lo do que está escrito na Bíblia. Se você já leu Isaías capítulo 2, o profeta fala sobre o dia do Senhor. Acredita-se amplamente que este seja o dia em que Deus trará seu julgamento contra o mal e permitirá que uma nova criação floresça. Alguns acreditam que no Antigo Testamento, o dia do Senhor é um dia teológico de julgamento final trazendo libertação ou condenação final. Outros acreditam que no Novo Testamento o dia do Senhor é o dia triunfante do retorno de Cristo à Terra em glória. Então, quando você lê Isaías capítulo 2, ele está falando sobre o dia do Senhor como um dia de julgamento. E ele pinta uma imagem muito clara do que será esse dia. Imagine isso, de acordo com Isaías 2, 10, 12. Entrem nas rochas, escondam-se no chão da presença temível do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e o orgulho humano será rebaixado. O Senhor sozinho será exaltado naquele dia. O Senhor Todo-Poderoso tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, e eles serão humilhados. E então os versículos 19 a 21 dizem: a arrogância do homem será rebaixada, e o orgulho humano humilhado. O Senhor sozinho será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão completamente. As pessoas fugirão para cavernas nas rochas e para buracos no chão da presença temível do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Naquele dia, as pessoas jogarão aos toupeiras e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Eles fugirão para as cavernas nas rochas e para os penhascos salientes da presença temível do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Isaías fala de um dia em que um grande julgamento atingirá a terra, e naquele momento, os orgulhosos e aqueles que dependem de suas próprias habilidades e recursos serão rebaixados. Note como a Bíblia descreve o que acontecerá na terra. As pessoas correrão e fugirão para cavernas nas rochas e buscarão abrigo nos penhascos dos penhascos. Pense em quão sério e severo será o julgamento de Deus. Agora, o livro do Apocalipse também se correlaciona com o que o profeta Isaías disse. Apocalipse 6, 15, 17 diz: e os reis da terra, os grandes homens, os homens ricos, os comandantes, os homens poderosos, todo escravo e todo homem livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram às montanhas e rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira. E quem pode resistir?
Portanto, conforme a Bíblia nos ensina, haverá um momento em que as pessoas poderosas do mundo, os ricos e influentes, os reis e aqueles altamente respeitados na sociedade, buscarão refúgio em cavernas e entre as rochas, tentando fugir do julgamento divino. Atualmente sabemos que João, autor do livro do Apocalipse, e o profeta Isaías, que viveram há milhares de anos, tiveram visões proféticas. Uma teoria sugere que, como Isaías e João nunca teriam visto ou conhecido bunkers subterrâneos, eles os descreveram da forma que lhes era familiar, como buracos no chão ou cavernas. Seja qual for o caso, como filhos de Deus, quando ouvimos notícias de pessoas construindo esses bunkers em preparação para algum evento apocalíptico, não devemos ter medo. A fé dessas pessoas não está em Jesus Cristo ou em sua palavra que diz: nenhum mal lhe sobrevirá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Sua fé está em blocos de concreto, em abrigos fabricados em aço e materiais militares. Basta realizar uma pesquisa por conta própria para perceber a quantidade significativa de pessoas tão dominadas pelo medo que estão se preparando para diversos cenários apocalípticos. Embora alguns possam achar isso engraçado, o crescimento no número de bunkers subterrâneos para o dia do juízo final simboliza um aumento no sentimento de medo entre muitas pessoas na sociedade. Pare para refletir sobre o seguinte: o que motivaria alguém a investir seu dinheiro, fruto de muito trabalho, em um bunker subterrâneo? O principal fator é o medo. Medo do fim do mundo, do apocalipse, da destruição, de um levante violento ou de várias outras possibilidades. Esses bunkers são o que muitas pessoas percebem como um lugar seguro, uma fortaleza, um baluarte. Agora você entende por que Davi disse no Salmo 27: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. As pessoas colocarão sua confiança em todo tipo de coisas que percebem ser sua graça salvadora. No entanto, para os crentes, o poder do Evangelho é que não precisamos temer a morte. Não precisamos temer o fim do mundo ou uma colisão de meteoros ou o apocalipse. Nossa esperança não repousa em bunkers ou armas, mas na cruz de Cristo. Não precisamos temer o fim do mundo porque a Bíblia nos diz que quando o mundo acabar, Cristo estará aqui. Acredito que estão acontecendo coisas no reino espiritual. A Bíblia menciona que nos últimos dias, Deus derramará seu Espírito sobre todos, mas também alerta que o amor de muitos esfriará. Algumas pessoas se desviarão da fé, outras se tornarão mais apegadas aos prazeres do que a Deus, e essas previsões são realmente consideradas verdadeiras por muitos. Ao olhar ao meu redor, vejo que mais e mais pessoas estão se dedicando a Deus, vivendo para Cristo, falando sobre Ele e o adorando com muita paixão. Ao mesmo tempo, percebo que o ódio está crescendo em muitas outras pessoas e estão ignorando o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cada vez mais pessoas estão priorizando a si mesmas e não ao Senhor. Elas estão valorizando mais o luxo, o conforto e os bens materiais, em vez de se dedicarem à oração, à leitura da Bíblia e à busca por Deus. Se você observar com atenção, notará esse fenômeno. Aqueles que vivem para Jesus e o buscam estão se tornando mais fortes e corajosos em sua fé e na divulgação do Evangelho. Por outro lado, parece que os que estão imersos no mundo estão se afundando ainda mais. É como se estivesse acontecendo um despertar espiritual. Aqueles que estão na luz estão sendo cada vez mais atraídos para a luz de Deus, enquanto aqueles que estão nas trevas, se não mudarem seus caminhos e se arrependerem, estão se afundando ainda mais na escuridão. A Bíblia diz em Mateus 24, 6, 8: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas vejam que vocês não se alarmem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda não chegou. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores de parto. Preste atenção ao que a Bíblia diz no versículo 8. Tudo isso é o começo das dores de parto. Agora estamos vivendo em um tempo onde há muitos conflitos ao redor do mundo e esses altos murmúrios de mais conflitos potenciais. Mas isso está tudo na Bíblia. A Bíblia nos diz que não devemos nos alarmar. Tais coisas devem acontecer. Tudo o que estamos vivendo agora foi predito na Bíblia, e se somos santos que acreditam na Bíblia, não devemos nos surpreender com as manchetes. Mas o principal para nós é que não devemos ter medo, mas sim estar cheios de fé. Precisamos de fé e esperança em Jesus, independentemente de haver ou não uma guerra. É essencial manter nossa fé e esperança em Jesus, mesmo quando as notícias estão repletas de tragédias e tristezas. Precisamos de fé e fervor, independentemente de quão difíceis sejam os tempos e quantos desastres assolem o mundo. Uma coisa importante a
se considerar é o que acontece internamente nestes últimos dias. Devemos estar atentos para garantir que nossos corações não sejam influenciados negativamente ou endurecidos. Acredito que nos últimos dias a presença do mal será tão real e tão tangível que, se não tivermos cuidado, alguns de nós cairão em um falso senso de segurança, pensando que estamos vivendo para Cristo, quando na verdade estamos vivendo de acordo com o nosso próprio padrão de autojustiça. Encorajo você a orar por um coração manso, um coração que seja rápido para se arrepender, um coração que seja rápido em correr para o Senhor e rápido em fugir do mal. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos se esfriará. Os corações se esfriarão à medida que nos aproximamos do fim da era e do retorno de Cristo. Então aqui está meu aviso para você. Tenha cuidado para que seu coração não seja endurecido. Jesus Cristo está voltando. Não se distraia com este mundo. Jesus está voltando. Não fique muito confortável neste mundo. Jesus está voltando. Não durma na palavra de Deus. Não durma nas promessas de Deus. Não ignore os sinais dos tempos. Jesus está voltando como um ladrão na noite. O Senhor está vindo e essa mensagem é repetida várias e várias vezes porque o Senhor quer que continuemos vivendo como se Ele viesse amanhã, para estarmos em alerta vermelho, para sermos sempre encontrados prontos, para que, se Ele viesse amanhã, se Ele viesse hoje à noite, você e eu não ficássemos envergonhados de dizer o nome de Jesus, mas não vivendo para Jesus. Não seja encontrado morno. Ponha sua casa em ordem. Fique orando. Esteja atento aos tempos. O Senhor está vindo.